Em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem, o Corinthians leva melhor em frente ao Internacional, consegue vencer de virada com o resultado de 4-2, segunda vitória consecutiva do Timão com o Dorival Júnior, num jogo que traz pontos positivos, apesar do pouco tempo de trabalho, menos de uma semana do Dorival realmente comandando o Timão. Dá para trazer alguns pontos positivos em relação à atuação do Corinthians, a parte coletiva, parte tática e até mesmo alguns jogadores em relação já nesse pouco tempo de trabalho do novo técnico. Dorival optou mais uma vez, algo que já deixou bem claro que vai fazer, principalmente nesse começo de trabalho, pensando que o Corinthians tem pouco poder financeiro para reforços no meio do ano, então o Dorival, pensando na parte do desgaste físico e pensando em dar oportunidades para alguns jogadores, não teve um Angileri, o lateral esquerdo, que vem sendo muito elogiado, mas não vem jogando bem nas últimas partidas desde que voltou de contusão, nem estava no banco de reservas. O Hugo começou como titular e mudou a zaga. Teve o Gustavo Henrique se machucou, vai passar por cirurgia. Começou com o André Ramalho e Kaká, então formando a dupla de zaga, tentando acertar essa zaga do Corinthians, que vem sofrendo com grandes problemas. No meio de campo, acabou surpreendendo. Teve uma escalação que eu não gosto, já citei algumas vezes em outros vídeos, então não por conta dos volantes, óbvio. Acho correto você ter o Raniel e o Martinez ajudando ali na marcação na entrada da área, mas com o André Carrillo e o Romero. Tem dessa vez, assim, o Romero teve pelo menos taticamente, o Corinthians teve um Romero jogando mais recuado. E o Memphis virou aberto. Algo que me chamou a atenção, a gente viu o Carrillo aberto muito pelo lado de campo, alternando, né? Ele chegou a jogar pelo lado esquerdo. No segundo tempo ele melhorou muito jogando pelo lado direito, aí com méritos do Dorival, com a mudança, acho que realmente também ajusta o time. Mas a gente viu um primeiro tempo equilibrado, um jogo que tem uma rivalidade muito grande entre as duas equipes, por conta de um histórico, né, de decisões e provocações dos dois lados. O Corinthians abre o placar com uma boa jogada do Memphis, faz um passe rápido para o Yuri. Yuri, faro no tipo de jogada que ele gosta de velocidade, finaliza sem chance de defesa para o Antony, abre o placar. Mas o Corinthians tem vacilos individuais na virada, que acaba sofrendo 2 gols do Internacional. Primeiro, numa bola que sai ali tem o começo da jogada, tem um erro da defesa do Corinthians. Vem a jogada em velocidade, se não me engano, é o Wesley. Ele passa pelo Mateuzinho sem grandes problemas. E depois, também o Carrillo não consegue acompanhar, vacila na marcação. O cruzamento, o Hugo Souza não consegue tenta tirar a bola cruzada, mas ele erra o tempo de bola. E o Aguirre chega finalizando, empatando a partida. Logo em seguida, o Internacional tem a virada, acontece numa boa jogada também, que começa, né, numa bola que o Corinthians perde no setor defensivo. A bola chega para o ataque do Internacional do lado direito. O Alan Patrick avança, consegue se envolver bem pela defesa. Para mim, acho que preciso olhar com um pouco mais de calma depois, olhar para entender um pouco, mas a minha primeira impressão é que o Martinez vacila, não acompanha o Alan Patrick, que vem nas costas. Então o Internacional faz uma boa triangulação. O Alan chega dentro da área, acha muito bem o passe para o Thiago Maia, virada do Internacional na Neoquímica Arena. Bem no segundo tempo, e aí o Dorival faz uma primeira mudança que realmente já teve um impacto positivo na produção ofensiva do Corinthians, tira o Hugo e coloca o Matheus Bidu para tentar ter um pouco de qualidade ali por aquele setor. E com isso faz o Carrillo virar um ponta direita. A gente viu no segundo tempo o Carrillo recuando um pouco, atuando muito do meio para frente. E teve realmente aí alguns detalhes que mexeram muito na partida no segundo tempo. Primeiro, o Corinthians teve 2 gols anulados corretamente, a meu ver, né? Uma jogada, uma no meio de campo e outra jogada na defesa. Porque a jogada continuou, mas o protocolo do VAR é isso, né? Tem o primeiro lance, o Mateuzinho, para mim, eu tenho a impressão de ele pegar primeiro a bola e depois ele acertar o jogador do Internacional, mas que seria já o segundo gol do Yuri. A arbitragem volta, olha no lance, fala que primeiro o Mateuzinho faz a falta, então gol anulado, mantém o 2-1. Teve a expulsão do Bruno Henrique, né? Que ele, para mim, acho que no contra-ataque do Corinthians, ele faz uma falta, ele mata a jogada, toma o segundo cartão amarelo ali, acho que não tem nenhuma dúvida. Depois tem um golaço do Memphis, né? Quando já tinha empatado, acontece um empate, o Yuri consegue fazer o segundo gol. Depois vem o lançamento, vem o terceiro, aí chega, a coisa começa a criar jogadas.
Tem um gol anulado do Memphis, com uma falta do André Ramalho no começo da jogada, em que seria um golaço do Memphis, um passe do Carrillo, uma finalização precisa do Memphis, seria um daqueles golaços da Neoquímica Arena. Mas depois o Corinthians tem um pênalti marcado a seu favor, para mim também acho que houve pênalti, inclusive tem um outro lance, uma confusão dentro da área, onde o jogador, para mim, chega a pegar, colocar a mão na bola, então teria sido já um pênalti do Corinthians antes, num lance confuso. Mas, para mim, da mesma forma como eu acho que houve a falta que anulou o gol por conta do envolvimento do Mateuzinho na entrada da área, para mim o jogador do Inter ele faz a falta em cima do Bidu, então é um pênalti, a arbitragem vai pro VAR, não demora muito, o Yuri Alberto assume a responsabilidade e marca seu terceiro gol, validado, né, na partida. E vem depois, teve 2 gols anulados, um do Yuri Alberto. E depois, já nos minutos finais, quando já estava tudo já encaminhado para terminar a partida, o Thales Magno arruma um contra-ataque, passa para o Coronado, que faz um lindo gol por cobertura, 4-2, resultado final em relação à partida. 3 pontos importantes para o Corinthians, voltando a vencer voltando a vencer em casa, com alguns pontos. Aí falando da parte tática, eu gostei de ver como o Corinthians teve algumas ideias claras de jogo. A entrada do Bidu realmente mexeu muito, porque o Carrillo, pelo lado direito, com a bola no pé e mais descansado, tendo um pouco mais de condição física, ele mostra uma qualidade muito grande. Não à toa está sendo o melhor meia do Corinthians, é o cara do meio de campo mais lúcido nesse começo de temporada. Estamos no mês de maio, mas falando começo de temporada, né? Ainda tem... A ausência do Garro pesa muito e o Carrillo vem fazendo essa parte. Uma coisa positiva em relação ao trabalho do Dorival. Eu cansei de criticar, falo não só do Corinthians, mas especificamente mais do Ramon Dias, que é o trabalho recente. Nós vimos o Corinthians em várias partidas ter um jogador a mais e não conseguir fazer isso, traduzir em chances claras de gol, não conseguir aproveitar a vantagem numérica. Contra o Internacional não aconteceu isso. O Corinthians jogou melhor, teve a bola no pé, tentou fazer algo que você tem um jogador a mais, o time adversário se fecha na defesa, ainda mais do Internacional, que estava com a vantagem de 2-1, inclusive o Roger Machado impeliu defensores para tentar segurar o 2-1 e depois o empate. Você tem que pegar e tentar achar espaços, não é ficar toda hora fazendo chuveirinho na área, até porque o Corinthians não tinha um centroavante dentro de campo, estava com ataque móvel. Você teve o Romero jogando, o Yuri Alberto e o Memphis, não são jogadores para ficar disputando bola dentro da área. Então vem esse tipo de jogada, né? Apesar do Yuri fazer um gol de cabeça, um gol de empate, é uma bola que o Bidu escora do lado esquerdo e o Yuri Alberto divide com a defesa. Não era um time, não tinha característica de ficar recebendo cruzamentos. E o Corinthians tenta trabalhar a bola, faz muito, o Carrillo acaba criando várias chances de perigo, passes para a área e não cruzamentos, então eram passes conscientes. Deu muito trabalho para a defesa do Internacional. Então, o Corinthians, para mim, depois de muito tempo, conseguiu ter consciência, ter tranquilidade para conseguir um resultado, criar a jogada sem ser um desespero para vencer uma equipe que tinha um jogador a mais. Pouco tempo, claro, o Dorival não tem nenhuma semana como você tem, mas já dá para entender que é algo que tem parte do treinador. Ali tem coisa de trabalho mesmo em pouquíssimo tempo. Gostei da atuação, acho que o Bidu merece os elogios, foi um cara muito importante no segundo tempo, mas para mim o Carrillo com a bola no pé mostra realmente que é um grande jogador. O Ranieri, que sofre com cobranças de alguns torcedores, acho que é um bom volante, é um cara que na marcação funciona bem, não tem uma técnica apurada com a bola no pé, mas é um cara taticamente importante. Memphis cada vez mais, quando tem espaço dentro de campo, quando consegue sair da marcação, é um jogador que tem uma visão de jogo, que consegue resolver jogadas muito rapidamente. Teve mais uma boa atuação. E o Yuri, com todos os gols marcados, né, marcou 3 gols finalmente. Primeiro jogador dessa edição do Brasileirão a marcar 3 gols na mesma partida. O Yuri, que já estava de novo aquele burburinho de críticas em relação à atuação do Yuri, que estava começando a temporada abaixo, e aí volta uma pressão de outros anos, já achando que o Yuri é um atleta limitado. O Yuri mostrou todo o seu repertório no jogo contra o Internacional, fez valer a lei do ex, que muitos gostam, então marcou 3 gols, foi o melhor jogador da partida, né? Não dá para um atleta fazer 3 gols, você não colocar ele como destaque do jogo. É muito cedo para falar sobre o trabalho do Dorival, estamos falando de um trabalho de menos de uma semana, então ele não conhece vários jogadores, ele não deu oportunidades para vários atletas, mas já dá para perceber, por exemplo, que o Maicon é um jogador que ele confia, que ele já está dando oportunidades, e o Maicon
2 jogos seguidos sendo utilizado pelo Dorival. O Coronado entrou no segundo tempo, e aí foi entrou no momento também que o Internacional estava com um jogador a menos, então teve um pouco mais de espaço. Para mim, não teve grande atuação, não foi um cara muito importante durante o jogo, mas fez um grande gol, um golaço na Neoquímica Arena, então tomara que isso seja importante para ele ganhar confiança e se manter, começar a procurar o seu espaço dentro de campo. Então, o Romero ganhando oportunidade, o Thales Magno ganhando oportunidade, então o Dorival, sabendo que o Corinthians não vai ter condições financeiras de fazer grandes contratações no meio do ano, ele deve receber reforços, mas o Corinthians vai fazer algumas contratações dentro do que o caixa do clube permite. Então, por conta disso, é mais importante, é necessário, melhor dizendo, que ele consiga recuperar os jogadores que estão dentro do elenco. Então, dar oportunidades para quem já está jogando, ou quem estava até sem espaço, quem não estava jogando, quem está no elenco. Então, isso a gente está falando dos laterais, o Bidu e o Hugo, dar oportunidades para o Coronado, para o Kaká, para o Félix Torres. Esses caras têm que mostrar que eles merecem estar dentro do grupo e de repente ganhar espaço para o Corinthians poder fazer contratações pontuais no meio do ano para sim se qualificar. Então, um resultado importante. O Internacional é um time que vem fazendo um bom trabalho. O trabalho do Roger Machado merece muitos elogios. Ele montou um time que taticamente vem funcionando bem e conta com bons jogadores. O Alan Patrick é um cara que está se destacando no meio de campo. Ele vem jogando muito bem, já é um jogador já veterano, por assim dizer, né? Já é um jogador já experiente, mas que muito time não tem. Não tem esse meia de qualidade, esse meia de criação. Não foi explicado, não. O Alan Patrick joga só o primeiro tempo, então isso também favoreceu, entre aspas, o Corinthians, porque no segundo tempo o Internacional não tinha um jogador de criação de jogadas, não tinha um meia de criação, e isso impactou. Lembrando também que o Internacional teve vários desfalques, estava com muitos jogadores lesionados, principalmente no setor ofensivo, mas não tira o mérito da boa vitória do Corinthians, que foi construída com tranquilidade, mesmo você tendo todo um problema, tomando a virada no primeiro tempo. Então o Corinthians não se desesperou, conseguiu um importante 3 pontos, segunda vitória consecutiva do Dorival, depois de vencer o Novo Horizontino, poupando os jogadores. Então é um começo de trabalho, é entender agora quais vão ser as opções. O Dorival vai ter um tempo para trabalhar só quando a gente tiver a pausa do campeonato, né, no Mundial. Então ainda vai ser uma sequência de alguns jogos para o Dorival fazer realmente ajustes muito mais na conversa com os jogadores, porque vai ser jogo regenerativo, treina um jogo, partida, e vai nessa sequência, vai chegar pelo menos na próxima data FIFA, mas é uma impressão inicial interessante do trabalho do Dorival. E claro, a gente sabe, quando tem mudança de técnico, alguns jogadores se motivam muito, principalmente aqueles atletas que não estavam ganhando tanto espaço, se entregam mais nos treinos, procuram mais ganhar espaço. Isso pode ser benéfico, isso pode trazer reforços caseiros para o Corinthians. Então é isso, galera. Pós-jogo de Corinthians 4, Internacional 2, chegando no final. Abraços.